Na escuridão densa da noite de Halloween, a antiga Universidade de Medicina apresentava-se como um labirinto de corredores gelados e salas desertas. O edifício, com sua arquitetura vitoriana e detalhes empoeirados, parecia estar imerso em um silêncio sinistro, como se a própria noite estivesse conspirando para ocultar os segredos que ali residem. Desde tempos imemoriais, circulava entre estudantes e professores a lenda arrepiante de que, nessa data específica, um dos corpos utilizados nas aulas de anatomia retornava à vida, movido por um desejo insaciável de vingança contra os vivos. O medo enraizado era tão profundo que, ao longo dos anos, nenhum segurança se arriscava a trabalhar naquele prédio na noite de Halloween. Mas, desconsiderando as advertências, um novo segurança, Ricardo, desconhecia completamente a maldição e estava prestes a enfrentar uma realidade que desafiava qualquer lógica. À medida que o relógio se aproximava da meia-noite, Ricardo, o jovem segurança, começava sua ronda pela universidade com um senso de dever inabalável. No entanto, algo estava peculiar naquela noite. A temperatura parecia cair abruptamente à medida que ele caminhava pelos corredores, e o frio penetrava suas roupas, tornando a atmosfera ainda mais desconfortável. Seu rádio, normalmente um equipamento confiável, agora emitia apenas uma estática perturbadora, como se forças invisíveis estivessem interferindo na comunicação. Quando passou pelo laboratório de anatomia, um arrepio gelado percorreu sua espinha, e ele ouviu o som de uma porta rangendo ao fundo. Ricardo se virou rapidamente para investigar, mas não encontrou nada além de um vazio inquietante. Tentando racionalizar a situação, ele forçou-se a continuar sua ronda, convencido de que era apenas uma ilusão provocada pelo ambiente opressor. Conforme o tempo passava, o instinto primordial de Ricardo começava a se intensificar, gritando silenciosamente para que ele deixasse aquele lugar o mais rápido possível. Cada passo que dava parecia ecoar de forma ameaçadora pelos corredores, e o medo crescente tornou-se quase tangível, envolvê-lo como uma névoa fria. A lenda, antes apenas um conto assustador, agora parecia se manifestar de maneiras inexplicáveis, e o jovem segurança sentia que estava em contato com algo além do racional. O desconforto que ele experimentava estava longe de ser apenas psicológico. Era uma sensação visceral de que algo maligno e indefinido estava observando-o, aguardando o momento certo para revelar sua presença e cumprir o propósito obscuro que a noite de Halloween havia reservado para ele. O relógio bateu meia-noite com um som que parecia amplificado pelo silêncio da universidade, e então um grito agudo rasgou o vazio, fazendo o coração de Ricardo disparar em um ritmo frenético. Ele parou imediatamente, seus sentidos aguçados tentando localizar a origem do som aterrorizante. A cada segundo que passava, o medo aumentava, mas antes que pudesse tomar uma decisão, ouviu passos pesados e ritmados ecoando pelo corredor, aproximando-se com uma intensidade crescente. O pavor quase o paralisou, mas a curiosidade e o desejo de entender o que estava acontecendo o impulsionaram a seguir em frente. Virando a esquina com uma mistura de coragem e terror, ele avistou a porta do necrotério entreaberta, com uma luz fraca e trêmula piscando lá dentro, como um sinal de alerta. Tomado pelo medo, Ricardo sacou sua lanterna e, com as mãos visivelmente trêmulas, direcionou o feixe de luz para dentro da sala. A visão que encontrou foi de um horror absoluto. O corpo que antes estava inerte sobre a maca, um dos muitos usados para estudos, parecia estar se movendo lentamente, como se despertasse de um sono profundo e aterrorizante. O movimento, embora sutil, era o suficiente para fazer o pânico tomar conta de Ricardo. Sem hesitar, ele começou a correr, com o som dos passos pesados agora ecoando atrás dele, aumentando em intensidade e proximidade. As luzes do corredor piscavam intermitentemente e as sombras se contorciam nas paredes,
criando uma sensação de que algo maligno estava tentando escapar das profundezas da escuridão ao seu redor. Desesperado, Ricardo virou outro corredor na tentativa de encontrar uma saída, apenas para se deparar com a porta principal do prédio, trancada por um cadeado pesado, bloqueando sua fuga. O sentimento de claustrofobia e pânico cresceu exponencialmente à medida que ele tentava arrombar a porta sem sucesso. O som dos passos atrás dele estava agora quase ensurdecedor, e a presença fria e ameaçadora parecia se aproximar com cada segundo que passava. Ricardo sentia como se a própria morte estivesse se aproximando, e o terror absoluto de ser capturado fazia com que ele lutasse freneticamente contra o cadeado, ciente de que o tempo estava se esgotando e que algo sinistro estava prestes a alcançá-lo. Dominado pelo pânico absoluto, Ricardo decidiu se refugiar na sala de segurança, na esperança de que as câmeras de vigilância pudessem esclarecer o que estava atrás dele. Ele correu pelos corredores escuros e entrou na sala, apenas para descobrir que todas as telas estavam exibindo uma única imagem: o necrotério. No centro da tela, um corpo estava de pé, fixando um olhar direto para a câmera com olhos que pareciam buracos negros, vazios e sem vida. O choque da visão fez seu coração disparar ainda mais, e antes que pudesse reagir, a imagem se apagou abruptamente. Em um instante, todas as luzes da sala se apagaram, mergulhando-o em uma escuridão total e opressiva. O ar tornou-se gelado, e uma respiração pesada, que não parecia humana, preencheu a sala. Ricardo sentiu uma mão fria e gelada tocar seu ombro, o que fez seu pânico atingir um novo nível. Com os instintos de sobrevivência em alta, Ricardo soltou um grito desesperado e começou a correr novamente pelos corredores labirínticos da universidade. Cada passo era uma corrida contra o tempo, com a sensação iminente de que a morte estava à sua espreita. As portas atrás dele se fechavam com um estalo ameaçador, como se o próprio prédio estivesse tentando prender e sufocar sua fuga. Ele corria com toda a força que restava, o som de seus passos misturando-se com os ecos ameaçadores que pareciam se multiplicar nas sombras. Finalmente, avistou uma janela ao longe e, sem pensar duas vezes, quebrou o vidro com um soco impiedoso, saltando para fora do prédio. A queda foi dolorosa e o feriu, mas a adrenalina o manteve vivo. Rolando no chão, Ricardo levantou-se com dificuldade e olhou para trás, seus olhos arregalados encontrando uma visão que o assombraria para sempre. Uma silhueta, que parecia um corpo humano, estava parada na janela quebrada, observando-o com uma presença ameaçadora. O terror o invadiu, e ele soube, com uma certeza absoluta, que nunca mais pisaria naquelas instalações. A universidade, com sua lenda cruel, havia revelado uma verdade assustadora. Algumas histórias são mais do que mitos, e, na noite de Halloween, ele se tornou testemunha de uma realidade que preferiria ter ignorado.